nós vamos querer falar sobre dispersão. Pode ser, para algum de vocês, essa palavra ser uma palavra nova, porque normalmente nas escolas, a ênfase maior neste capítulo é solução. Então, tem escolas que já entram de sola na solução, tá? Mas no vestibular, eles sabendo disso, cobram conceitos anteriores. Então, nós vamos ver tudo, tá? Gente, o que eu chamo de dispersão? Eu chamo de dispersão uma mistura entre substâncias com a intenção que uma se dissolva na outra. Eu não quero que aconteça reação química. Eu quero é que as substâncias se misturem e uma seja capaz de dissolver a outra, tá? Toda vez que eu faço uma dispersão, a gente vai ter o que nós chamamos de disperso e o que nós chamamos de dispersante. O que é disperso? Disperso é aquela substância, que pode ser uma só, pode ser mais do que uma, tá? É aquela substância que eu espero que seja dissolvida. E o dispersante, que também pode ser chamado de dispergente, tá? Ele é aquela substância que vai dissolver o disperso, que tem a capacidade de dissolver, tá? Então, disperso é a substância que será dissolvida. Dispersante ou dispergente é aquela substância que tem a capacidade de dissolver o disperso, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem de cotidiano para vocês. Eu, quando era criança, adorava brincar de escola, tá? E por isso eu gastava muito cola tenaz, tá? E os meus pais não tinham muitas condições de ficar comprando cola tenaz toda hora. Então, a minha mãe fazia uma cola tenaz para mim. Ela me enganava, tá? Eu falava, mãe, acabou a cola. Ela falava, dá o tubo aqui que eu vou jogar fora. Ela catava o tubo de cola tenaz, guardava, e quando eu estava dormindo, ela fazia uma dispersão. Olha que mulher inteligente, nem era química, né? Ela ia lá e misturava farinha de trigo com água. Numa proporção que desse uma melequinha, tá? Vocês já fizeram isso para fazer cola? Pega a farinha de trigo, põe um pouquinho de água, de modo que fique assim, viscosa, tá? E aí ela lavava bem o tubinho, colocava dentro do tubo, fechava bonitinho e no outro dia ela dizia assim, quando eu voltava da escola, olha, a mãe comprou cola, viu? E me dava o tubo de cola tenaz. E cola, viu, gente? Faça essa mistura que vocês vão ver que é as coisas que cola mesmo. Mas cola e não permanece, né? Depois descola. E eu, feliz da vida, usava aqueles tubos de cola tenaz que eu falava, minha mãe compra toda hora cola tenaz para mim. E coisa nenhuma, né? Ela contou depois de um tempo que realmente ela fazia isso. Então, na verdade, ela estava fazendo uma dispersão onde ela estava usando farinha de trigo e água. E quando ela fazia essa dispersão, ela estava usando como disperso a farinha de trigo. Era a farinha de trigo que ela queria dissolver. E o dispersante ou dispergente era a água. Entenderam? Tá? Hoje a gente ainda faz isso. Por exemplo, na casa de vocês, quando alguém está cozinhando e está fazendo um molho branco, não é? No molho branco a gente não usa farinha de trigo? Só que usa farinha de trigo no leite, né? Então, a farinha de trigo é o disperso, o leite é o dispersante. Entenderam? Tá? Quando vocês fazem uma mistura de água com açúcar, estão nervosos? Vamos tomar uma aguinha com açúcar? Vocês estão colocando
o açúcar para dissolver na água, não é? Então, o açúcar é o disperso, a água dispersante ou dispergente. Entenderam? Quando o pessoal funde junto ouro e prata para fazer o ouro 18 quilates. São 75% ouro, 12,5% prata. Então, a prata vai ser usada como disperso e o ouro como dispersante ou dispergente. Entenderam? Tá. Mas quando nós fazemos uma dispersão, ter sucesso na dissolução ou não depende do tamanho das partículas do disperso. Quando as partículas do disperso são bem pequenas, elas dissolvem com facilidade. Mas quando elas são grandes, não tão fácil, né? Vocês tiram pelo açúcar. O que é mais fácil dissolver? Açúcar refinado ou cristal? O refinado. Tanto é que as pessoas antigas que tinham o hábito de fazer café com açúcar cristal, pode perguntar para os teus avós, eles ferviam o açúcar na água. Por quê? Para facilitar a dissolução. Entenderam? Então, a dissolução do disperso no dispersante depende do tamanho das partículas do disperso. E por isso, toda dispersão, ela se divide em 3 casos. Uma dispersão pode ser uma suspensão, ela pode ser uma dispersão coloidal, ou então ela pode ser uma solução. Esses 3 casos estão aí num quadrinho na sua apostila, tá? Ó, quando que a minha dispersão é uma suspensão? Quando as partículas do disperso são grandes e elas não conseguem ser dissolvidas. Então, como elas não conseguem ser dissolvidas, o que acontece com elas? Elas sentem a ação da gravidade e decantam, tá? Então, quer um exemplo? Certeza que quando vocês foram pela primeira vez na praia, vocês quiseram trazer uma garrafinha de água do mar. Toda criança gosta disso, não é? E vocês acham que vocês vão trazer água para casa e que a água vai ficar igualzinho fica na praia, né? Que a água vem em cima de você, toda misturada com areia. Aí eu ponho na garrafinha e levo para o apartamento que eu estou. E fico já frustrada logo no primeiro dia que eu levei a garrafinha para o quarto. Porque eu vejo que a água fica igualzinha da torneira, né? Uma água transparente e areia tudo no fundo. Eu não levei o mar para casa. Porque eu queria levar o mar para casa. O que é levar o mar para casa? Aquela água toda misturada na areia, não é? Então, o que na verdade nós temos ali? Quando a gente coloca aquela água do mar na garrafinha, nós colocamos ali uma suspensão, tá? Porém, com a ação da gravidade, ela deixa de existir. O disperso vai todo para o fundo, decantando pela ação da gravidade, e o dispersante fica em cima, não é? Então, como exemplo de suspensão, a gente pode colocar a mistura de areia grossa com água. Mas eu posso dar outro exemplo para vocês. Quando vocês eram pequenos, com certeza tiveram várias vezes problemas de infecção de garganta. E quando vocês vão ao médico, ao pediatra, ele receita um remédio, que sua mãe vai à farmácia, compra o remédio, dentro do vidro tem um pó, não é? Aí manda que coloque água filtrada até um certo nível e agita para dar para a criança. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que nessa caixa está escrito bem grande em vermelho, suspensão. Agite antes de tomar, tá? Por quê? Aquele pó não deveria ser posto na água. Ele deveria ser comido por você.
É o pó que vai te fazer bem, que vai curar o seu problema de garganta, tá? Ele tem que dissolver lá no seu suco gástrico. Mas como é difícil comer pó, né? A gente usa a água para facilitar. Então a gente faz ali uma suspensão, porque aquele remédio não dissolve na água, e dá para a criança para ficar mais fácil de engolir. E aí aquele remédio vai dissolver lá no suco gástrico, tá? Tem mãe que não presta atenção nisso, tanto é que o médico até alerta, ó, não dê esse remédio sem agitar, tá? Por quê? Se a mãe não agitar, a hora que ela vai dar o remédio, ela não dá remédio para a criança, ela dá água. Porque o remédio não decantou. Você tira a medida e dá para a criança, você dá água, não é? Então é por isso mesmo que muitas vezes quando a gente retorna com a criança ao médico, dizendo assim, doutor, ela não melhorou. A primeira pergunta que o médico faz, você deu o remédio e agitou antes? Porque se não agitou, você não deu o remédio. A criança não melhorou por isso, tá? Então, existem remédios que são do tipo suspensão, que ele não é para ser dissolvido em água, ele é para ser dissolvido no seu estômago. Entenderam? Gente, na suspensão, o que acontece é que não há mesmo dissolução. Por exemplo, não sei se vocês viram um videozinho que nós fizemos sobre suspensão no Instagram, e se não viram, vão lá ver, e já aproveita e se inscreve, tá? Vamos fazer minha propaganda, né? Então, vejam bem, eu fiz uma suspensão lá com água e óleo, porque a gente não tinha onde pegar areia, nós fizemos com água e óleo. Então, você mistura água e óleo, a água fica cheia de pontos de gordura, não é? Aí você dá um tempo, o que acontece? A água decanta, porque a água é mais densa, né? E o óleo fica em cima. Então, isso é uma suspensão. Entenderam? Tá? É com base neste dado que é possível tirar o petróleo quando ele jorra no mar, né? Petróleo e água não se misturam. Então é possível sugar o óleo. Lembra quando houve aquele derrame de navio? É possível sugar porque forma-se uma suspensão. Ficou claro? Tudo lindo? Agora, o que é uma dispersão coloidal? Dispersão coloidal é quando as partículas do disperso têm tamanho médio. E tendo elas tamanho médio, o que acontece? Algumas dissolvem, outras não. E aí forma-se uma mistura que é pegajosa. Forma uma mistura assim que é uma melequinha, tá? Então, no caso da dispersão coloidal, nós temos, por exemplo, a gelatina. Ó, vocês, ano que vem, vão embora para sua república. E é o doce mais fácil de fazer é gelatina. Tá escrito na caixa, não é? Tá escrito assim na caixa. Pega esse pozinho, coloque num recipiente, coloque um copo de água quente, mexe, coloca um copo de água fria e mexe. Pronto, tá feita a gelatina. Só que não tá escrito lá o quanto tem que mexer, né? Aí, estudante tem pressa, né? Que adolescente tudo é para ontem, né? Então você põe lá no potinho o pó, você põe a água quente, faz assim, aí você põe a água fria, faz assim, e joga na geladeira. E quando vai comer, tá horrível, porque formou uma sola grossa assim, dura, que você não consegue comer. Por quê? Porque é uma dispersão coloidal e a parte que se dissolve depende do quanto você mexe. Você precisa agitar para dissolver, porque agitando você facilita a quebra das partículas. Por mais que você deixa dissolver depois, por exemplo, você pega uma porção de gelatina, deixa fora da geladeira, ela fica líquida, mas ela fica pegajosa, não é? Então, por ser uma dispersão coloidal. Tudo que tem essa consistência de grude é uma dispersão coloidal. Então, o Yakult é uma dispersão coloidal, tá? O gel de cabelo é uma dispersão coloidal. A pasta de dente, os cremes que nós usamos, é tudo dispersão coloidal, tá?
os resíduos do nosso organismo são dispersões coloidais, tá? Quando você limpa o nariz, é uma dispersão coloidal, tá? Então, a dispersão coloidal, ela tem as partículas de tamanho médio. Uma parte dissolve e outra não. E era também uma dispersão coloidal a cola que a minha mãe, coitadinha, fazia para mim, né? Porque tinha aquela consistência de grude, tá? Agora, o que é que a gente chama de solução, gente? Solução é quando as partículas do disperso são bem pequenas, a ponto de conseguir se dissolver perfeitamente, tá? Então, eu tenho uma solução quando eu misturo água com açúcar em quantidades convenientes, é claro, né? Água com sal, água com álcool, tudo isso me dá uma solução, tá? Então, se vocês quiserem, aqui vocês podem pôr, por exemplo, sabe outra coisa que é uma dispersão coloidal, gente? A clara do ovo. Quando você pega a clara, ela não forma um grude? Porque na clara do ovo, o que vocês têm? Vocês têm albumina, não é? E água. E essa é uma dispersão coloidal, tá? Então, a gente pode pôr aqui, ó, a clara de ovo. E como solução, a solução mais perfeita que nós temos é a mistura de água com álcool. Essa mistura aqui, em qualquer proporção, é sempre uma solução. Ficou claro, gente?